Olá galera, chegando aí para a gravação de mais uma temática do nosso curso online para a Embasa. Nós estamos falando acerca da legislação estadual, Lei Estadual 12.602 de 2012, lei esta conhecida como Lei de Criação da AGERSA, Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia, tá? Nós estamos na aula de número 4. Nesta aula, nós daremos continuidade à parte da estrutura administrativa da AGERSA, sobretudo no tocante à diretoria. Vamos relembrar o seguinte, vamos observar alguns pré-requisitos que envolvem as seguintes disposições. Vamos lembrar que a AGERSA é uma autarquia e como tal, e como autarquia, ela se configura como uma pessoa jurídica. Esta pessoa jurídica, esta entidade, ela está subdividida, ou seja, existe um processo denominado de processo de desconcentração, e este processo de desconcentração administrativa dá origem ao que nós chamamos, ao que nós denominamos de órgãos públicos. Então veja que dentro de uma pessoa jurídica existem partes que são os órgãos públicos. Nestes órgãos públicos, o que é que nós temos? Nós temos o Conselho Consultivo. Este Conselho Consultivo, ele já foi objeto de análise na parte 01 da estrutura administrativa, na aula anterior. Nós já falamos também do órgão de número 2, que é a ouvidoria. Além do Conselho Consultivo e da ouvidoria, nós temos a diretoria. O foco da nossa aula de hoje é justamente todas as disposições atinentes a esta diretoria. Então, quando a gente pensa nos órgãos, é extremamente importante uma análise individualizada desses órgãos. A análise individualizada desses órgãos nos permite concluir a ideia atinente às disposições específicas sobre a diretoria. No primeiro aspecto, quando nós falamos dessa diretoria, nós temos de logo o enquadramento dentro da estrutura da AGERSA que essa diretoria ela se encontra. Nós temos que a diretoria se constitui como um órgão de deliberação superior. A AGERSA ela se constitui como um órgão de deliberação superior. O que isso quer dizer? A palavra deliberação significa que a discussão e que a votação dos aspectos atinentes à competência da AGERSA, a competência fiscalizatória, a competência regulatória, a competência de fiscalização, de controle, ela é tomada as decisões através desta diretoria. Chamo a atenção de vocês para o seguinte, que essa diretoria, ela tem uma atuação, e esta atuação, ela vai se dar em regime colegiado. O que isso quer dizer? Que eu não terei aí centradas as decisões em um diretor. A palavra colegiado quer dizer que as decisões elas são tomadas por mais de um agente, no caso ali por mais de um
diretor. Então, quando eu falo na atuação dessa diretoria, nós temos que esta atuação, ela vai ocorrer em regime colegiado. Quando eu digo que vai acontecer em regime colegiado, o raciocínio que você precisa ter é que existe mais de um diretor. E quais são esses diretores que vão compor essa diretoria no regime exposto? Existe um diretor que é o diretor-geral. Esse diretor-geral, ele funcionará como presidente da diretoria. Ele vai presidir essa diretoria no regime de colegiado. Existe um diretor, que é o diretor de normatização. E essa normatização, ela está relacionada aos regulamentos, às resoluções que são editadas pelas agências reguladoras como um todo, e com a Gersa não é diferente. Então a ideia de normatização. E existe ainda o diretor de fiscalização. Então veja que a atuação deles vai ser feita a partir de uma ideia de atuação conjunta. Essa atuação conjunta nos remete justamente à caracterização de um regime colegiado. Bom, a partir de então, nós vamos passar a análise das diversas características envolvendo esta diretoria. Então, neste ponto, nós temos a ideia relacionada tanto ao provimento, quanto a ideia atrelada à vacância em